Bom, rapaziada, firmeza, mais um equipamento, mais uma madrugada aí, duas madrugadas, né? Equipamento da vez aí, Neptune Short. Vamos trocar uma ideia sobre esse equipamento aqui, beleza? Eu vou passar para vocês as impressões que eu tive, certo? E vamos trocar uma ideia sobre o que foi feito nesse equipamento em específico, porque na verdade, quando eu faço esses vídeos assim, eu estou compartilhando com vocês a experiência que eu tive na manutenção do equipamento em específico. E o proprietário, geralmente o proprietário também acompanha a manutenção, tanto lá no Instagram como aqui no YouTube, beleza? Então, vamos adiantar, bora lá. Bom, rapaziada, é o seguinte, o proprietário se queixou desse equipamento, tá? Opa, peraí, vamos dar um cortezinho rápido aqui, sem corte, né? É um corte sem corte. Pontinha vermelha. Para quem não sabe, tá chegando agora no vídeo, não é do esporte, não entende o que está acontecendo aqui, esse equipamento é um equipamento de airsoft, ele é um brinquedo. Eu estou no ambiente confinado, estamos aqui com a pontinha vermelha, o equipamento está travado, sem munição, ele está com o magazine, mas está sem munição, certo? A hora que a gente for efetuar disparos, aí sim a gente vai colocar a munição e automaticamente, se formos disparar, vamos usar um óculos de proteção, beleza? Então, dito isso, para os leigos e para os mimimi, vamos embora. Voltando, Neptune Shorts. Rapaziada, é o seguinte, eu gostei bastante. Ela, pra mim, é uma Neptune 10 mesmo. Não mudou nada. Os internos dela são o mesmo. O potencial dela continua da mesma pegada. O proprietário se queixou do pistol grip esquentando. Rapaziada, geralmente quando o cara joga milsim, o cara usa aquelas luvas um pouco mais grossas e ele não sente o pistol grip esquentar. Se o pistol grip da sua arma está esquentando, o seu brinquedo está esquentando, dá uma atenção, para um pouquinho. Porque se o pistol grip está esquentando e tem, por exemplo, um gatilho eletrônico, ele também está. Provavelmente a bateria também está e a fiação junto, entendeu? Então assim, o pistol grip começou a esquentar demais, dá uma atenção. Para, leva para o seu armeiro de confiança, como eu costumo dizer, para tentar identificar o problema, né? Porque sim, aquecimento desses brinquedos é problema, certo? No caso desse aqui, o proprietário está usando uma bateria antiga, né? Muito armeiro não gosta, eu sou um dos que não gosta, eu prefiro investir na lipo. Mas é uma bateria que ela não sobrecarrega realmente as aletas do motor, não sobrecarrega o gatilho mecânico. Como esse equipamento tem gatilho eletrônico e o motor dele é um motorzinho que vai cansar a longo prazo de qualquer forma, e aí a gente já faz a substituição por um motor melhor, né? Então eu recomendo uma bateria 11.1 que vai dar você vê a diferença do disparo, da resposta. Dito isso, nada de novo, certo? Então vamos lá. O proprietário se queixou do aquecimento e trouxe o equipamento para fazer uma avaliação. Rapaziada, a avaliação eu vejo o consumo do equipamento, eu vejo o FPS do equipamento, a gente escuta o som do equipamento, a gente dá uma mexidinha ali no roll-up para ver como é que está a regulagem desse mesmo roll-up. A gente vai aferir o consumo do equipamento, o consumo desse equipamento específico estava bem alto. O som dele estava bacana, mas o consumo estava alto e o FPS estava baixo. Ele achava que o FPS dessa EG bateria seus 330, 340 normal. Esse era o FPS dela. E eu discordei dele e ele realmente trouxe para fazer a avaliação. Na avaliação a gente realmente viu que o equipamento estava com esse FPS aí. A gente deu uma mexidinha no roll-up. Só no ajuste inicial que a gente fez no roll-up, o FPS dela já melhorou, certo? Eu soltei alguns shorts dos internos desse equipamento. Ele estava com bastante ferrugem. Esse equipamento provavelmente viu água, pode ser um jogo de chuva, tinha marcas de água internas dentro do equipamento, tá? Ele falou que ele comprou de segunda mão, mas essa segunda mão disse que comprou de caixa lacrada. Então assim, não é meu papel avaliar isso. Eu só abro o equipamento e filmo para o proprietário ver o que eu estou vendo ali em tempo real. E o que a gente encontrou foi ferrugem, marcas de água
no caso dentro da gearbox. Dois rolamentos ali estavam danificados, os rolamentos da bevel. A chimagem desse equipamento, a gente encontrou bastante marca de arrasto ali entre contato em uma engrenagem e outra. Automaticamente o consumo alto do equipamento provavelmente seria isso. Nós encontramos também excesso de lubrificação onde não precisava. Geralmente eu gosto de trabalhar rolamento seco. Quando a gente vai colocar rolamento seco, vai usar bucha, aí eu coloco uma lubrificação. Porém, tem lugares que precisa de lubrificação, como a tappet plate, onde ela se movimenta, o cilindro, ou entre uma engrenagem e outra precisa ter lubrificação. E nesse equipamento, por exemplo, a tappet plate estava extremamente seca, isso gera arrasto. E esse arrasto automaticamente consumo alto do equipamento, aquecimento, certo? Vamos lá, que mais se a gente não tentar esquecer. Vamos trocar os conectores desse equipamento. Eu dei uma protelada aqui para trocar esses conectores, porque o proprietário ainda não trocou a bateria. Eu sugeri a ele que troque, assim que ele for trocar, e ele vai trazer, a gente faz a troca para ele não perder, senão vai ter que trocar o conector aqui para depois pagar 2 vezes uma troca de conector. Então vamos manter aí mais uma semaninha até ele comprar a bateria. O roll-up desse equipamento, ele estava com uma mola extremamente bruta, certo? E estava forçando bastante essa mola, forçando contra o roll-up. Iria quebrar o roll-up. O roll-up da Neptune, todo mundo sabe que ele não é um roll-up muito forte. Ele é um roll-up de plástico e que ele quebra com muita facilidade, da mesma forma que o Air Nuzzy também quebra. Eu sugeri a ele que a gente fizesse a adição desse Air Nuzzy. Ele ouviu no campo, sugeriram, né, recomendaram ele que fizesse essa troca. E eu pedi para ele fazer a avaliação para a gente ver se era interessante, porque se o equipamento está funcionando bacana com o Air Nuzzy original, colocar o Air Nuzzy na Neptune não é uma novidade, a rapaziada gosta. E eu vejo que o FPS sobe, e é esse que é o problema. A vedação melhora, eu estou um pouco gripado aí, mas vamos que vamos. A vedação melhora bastante, o FPS automaticamente sobe. Só que o que acontece? Quando esse FPS sobe, a gente faz toda a vedação interna e a gente faz a vedação externa. Automaticamente esse FPS tem que explodir, ele vai subir. Quando o FPS sobe, a gente faz o que? Reduz a mola. Automaticamente a gente aliviou o sistema, a arma vai ciclar mais leve, vai ciclar mais suave, o seu tiro vai mais alinhadinho, certo? A pancada na gearbox também reduz, o desgaste interno também reduz. Porém, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente vai fazer isso na Neptune. Neptune, a gente não pode simplesmente ir lá e tira uma mola e joga uma mola mais leve ali. Poderia ser assim? Poderia, mas chama o seu armeiro, mais uma vez, leva o seu armeiro de confiança, troca uma ideia com ele. Porque aqui, de fábrica, ela vem com uma mola M110. Tem quem diga que é M120. Indiferente de ser uma M110 ou uma M120, esse equipamento veio com a mola já cortada, estava aberta, está nos shorts. Eu fechei a mola, tudo direitinho, montamos e ela bateu 380 FPS ontem. Fizemos a manutenção desse equipamento, a revisão toda direitinho, e eu vou mostrar para vocês o resultado que nós extraímos desse equipamento, uma revisãozinha básica, mas nós mantemos a mola que estava nele, certo? Então vamos lá. Conectar a bateria. Infelizmente a bateria ainda é um Tamiya, né? E Tamiya, para quem sabe, é chato. Putz, pensa no conector aqui que quem inventou tinha que tomar surra de gato molhado, né? Bom, conectado. Roll-up aberto, como sempre. Quem me conhece sabe que eu só gosto de fazer a cronagem com bolinha 0,20. Ah, Rick, mas você vai cronar com a bolinha 0,20? Ninguém joga com bolinha 0,20. Eu jogo. Vai fazer a cronagem, como eu sempre digo. Roll-up aberto e bolinha 0,20 te dá a precisão ideal, certo? Vamos colocar aqui. Vai ter que atracar. Esse equipamento aqui, ele tá com high cap, certo? Depois da revisão, como a gente colocou um Air Nuzzy que é um pouquinho maiorzinho ali, ele vedou melhor e é aí que acaba subindo o FPS. Só que também
reduz um pouquinho a passagem da esfera. E esse equipamento, naturalmente, a Neptune já tem um vício, eu não sei se foi corrigido ou se não foi, mas esse equipamento apresentou o mesmo problema que as Neptunes antigas, falha de alimentação no magazine da Neptune, certo? Então assim, ele efetua os disparos normal, tudo, e as bolinhas no finalzinho do magazine ele apresenta falha de alimentação. Então no high cap ele não apresentou esse problema, nos mid cap sim, certo? Não é novidade para quem tem Neptune, certo? Vamos colocar o óculos, que agora sim a gente vai efetuar disparo. Como eu sempre digo, ambiente controlado. Roll-up aberto, bolinha 0,20. Vamos lá. Vamos esperar ele dar uma desembaçada aí, não sei se ele vai desembaçar rápido, mas aí, tá aí, 421 de FPS. Eu costumo dizer para vocês que quando o FPS começa a repetir muito, automaticamente ele sobe. Quando esquentar o equipamento, provavelmente ele vai subir. 2 disparos, 421, né? Ó, aqui ele deu uma caidinha, 415, certo? Depois da chimagem que foi feita aqui, o FPS dela subiu e o consumo caiu bastante, mesmo usando a mesma mola, tá? 410, 415. A hora que esse equipamento começar a esquentar os disparos, automaticamente vai subir. Na minha cronagem anterior, que eu vou soltar nos shorts, ela chegou a 427. Então assim, como toda Neptune, mexeu no AirNuzi, o FPS sobe. Ó, a média é 421 de FPS que ela tá batendo. 421. Ela tá com Viton. A gente colocou Viton, como eu gosto de colocar nos equipamentos, né? O O-ring de vedação, sempre Viton. É um O-ring que ele me dá um resultado bacana. Ele é para alta temperatura, então mesmo que o equipamento a longo prazo venha esquentar, o desgaste dele é bem baixo. Rapaz, aí o que a gente vai fazer com esse FPS? O proprietário gostou, mas eu sei que não pode. E por ironia ele também sabe. Ah, mas o campo deixa. Não, o campo não deixa. O campo ele flexibiliza e ele assume o risco de um acidente. Ponto. Se ele estiver jogando uma distância mais afastada, esse equipamento aqui ele vai se divertir bacana. Se por algum momento o oponente rushar para cima dele, ele vai efetuar disparo, nem que seja no susto. Imagina a paulada que o amiguinho vai tomar com esse FPS aqui, certo? Ah, Rick, mas ele não vai jogar com o pop aberto, ele vai fechar. Sim, ele vai fechar e o FPS vai dar uma caída. Ele também não vai jogar com bolinha 0,20, ele vai jogar com uma 25, uma 28, e aí nós estamos falando já do Joule subindo, né? Nós vamos falar, aí nós já estamos falando do Joule e da mesma forma o oponente vai tomar uma paulada. Qual é o problema agora que nós temos aqui na frente? É simples, para mim a gente vai colocar uma mola mais leve, certo? Só que para quem não tem experiência, por isso que eu digo, procure um armeiro para fazer o procedimento. O pistão desse equipamento é um pistão de polímero e ele não é um pistão que ele dá arrasto, ele é um pistão que ele corre solto dentro da gearbox de forma adequada. Eu gosto do pistão da Neptune, inclusive a gremalheira é de metal, para quem não sabe. O problema é que, querendo ou não, ele tem peso. Para quem não sabe, existem os pistões aliviados, certo? E se eu colocar aqui, por exemplo, uma mola M100, esse equipamento vai baixar mais o consumo. Provavelmente o operador vai jogar com 360, 370 de FPS, que estaria ótimo. Só que eu precisaria fazer o quê? Eu precisaria fazer um alívio nesse pistão. Porque se eu não aliviar esse pistão, o peso é pouco, realmente é pouco. Mas, querendo ou não, ainda existe o risco do peso do pistão
quando eu efetuar o primeiro, segundo, uma supressão, por exemplo, que eu vou efetuar uma cadência de disparo maior, existe o risco do pistão, pelo peso dele, ser lento em relação ao ciclo da engrenagem. E, mais uma vez, a gente vai bater naquela situação que eu já costumei falar aqui no canal, que é o pré-engajamento. É quando o pistão está voltando, está efetuando o disparo e a arma já está ciclando um segundo disparo. E aí a gente tem o contato ali e automaticamente dá quebra de dente e travamento do equipamento, certo? É o famoso pré-engajamento. Então, se eu for efetuar uma redução de mola desse equipamento aqui, e vai ter que ser feito, eu vou ter que pensar ali ou em colocar um pistão aliviado. Esse pistão aqui é ótimo, não haveria necessidade de comprar outro. Então o ideal seria o que? Alivia esse, faz os alívios desse pistão. Como eu sempre digo, não parece muita diferença de peso, mas faz diferença no para uma questão de pré-engajamento, beleza? Voltando aqui o que foi feito, a gente trocou os dois rolamentos de baixo da bevel, fizemos a limpeza do motor. O motor, apesar desse equipamento ter pouco tempo de uso, como o proprietário relatou, estava bem sujo. Muita graxa da gearbox geralmente desce para o motor, é normal. Como tinha marca de água, pode ser que essa água também tenha parado dentro do motor. A gente fala marca de água porque a gente não sabe se foi água. Pode ter sido um WD, de repente a pessoa abriu, meteu um WD lá para dentro e esse WD escorreu, secou, fica ali a marca de água, enfim. O equipamento está top, vamos fazer a redução, vamos conversar com o proprietário agora para poder fazer essa redução de FPS. A vedação ficou top, todinha feita em Viton, o cilindro estava bom, pistão bom, cabeça de pistão boa. O O-ring de Viton foi colocado no pistão e na cabeça de pistão. O Airnuz é de dupla vedação, tivemos que fazer a troca do O-ring ali para ficar uma coisinha mais suave. Mas de qualquer forma ficou